bonito, tudo bem? Bem-vindo ao canal da Pet. E para quem não me conhece, eu sou a Ju Stephanie, veterinária e fundadora da Pet Friendly Turismo. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem recorrente que as pessoas perguntam muito aqui pra gente, que é sobre a sedação dos pets para a viagem em si. É benéfica? Não é benéfica? Pode? Não pode? Ju, meu veterinário indicou um remedinho aqui para tranquilizar. Posso usar? Não posso usar? A gente vai conversar tudo sobre isso no vídeo de hoje. Mas já vou deixar um spoiler aqui. Não é bom, não pode, não é importante, não, de jeito, maneira nenhuma, vocês vão pensar em sedação para os animais. Eu vou explicar aqui tudo no vídeo para vocês e eu tenho certeza que no final vocês vão chegar na mesma conclusão. Não é bom, não é recomendável e nem é permitido utilizar sedativos para fazer o transporte de animais, principalmente quando a gente fala sobre o transporte aéreo. Vamos começar então com um leve exercício de imaginação. Imagina você tomando um remedinho na sua casa tranquilo e de repente você acorda num lugar onde você está fechado, com um barulho diferente do que você está acostumado, você meio grogue ali, sem saber o que está acontecendo, e você vai permanecer ali naquele lugar por muito tempo, sem ter algum prazo ali para sair daquela situação. Você, que é um ser humano racional, já vai ficar desesperado, concorda? Pois é, imagina a mesma situação quando a gente fala sobre o seu pet, o seu filho de 4 patas, seja cão ou seja gato. Vamos pensar que a estratégia por trás de você sedar um animal seria deixar ele mais confortável e não passar pelo estresse que é ocasionado ali pelo meio de transporte. Porém, eu vou contar para vocês que isso é a pior das piores estratégias. E você, se for por essa estratégia, está colocando o seu filho de 4 patas em risco, inclusive em risco de morte. Vamos lá, passo a passo, destrinchar esse assunto aí, que muita gente pode não concordar comigo, mas enfim, é a minha opinião técnica como veterinária e de muitos anos de experiência aí com transporte animal. Vamos pensar que a sedação como método de anti-estresse para o transporte em si, ela vai causar mais riscos colaterais, até um risco de morte para o seu pet. Por quê? A sedação ela é um remédio, né? É um medicamento. A gente só deve usar um medicamento sedativos quando a gente tem acompanhamento de um veterinário ali. Então, normalmente a gente usa em salas cirúrgicas, em consultórios, em situações específicas em que o pet necessita estar com o seu limiar de atenção e de consciência reduzido para não sentir dor ou para conseguir ser feito algum tipo de manobra ali com esse pet. Vez você sedando esse animal e colocando uma medicação externa que o pet não está acostumado e deixando o pet sedado, o pet automaticamente tem algumas coisas do seu organismo alteradas. Por exemplo, o sistema cardíaco, a pressão sanguínea e o sistema respiratório. E até mesmo o sistema que controla a temperatura basal do corpo. Isso tudo é alterado, não somente o sistema de consciência dele. Então, vamos pensar que você vai sedar um pet para colocar ele numa caixa de transporte, o sistema cardiovascular dele vai ser alterado, a frequência cardíaca vai ser diminuída, a pressão sanguínea vai ser diminuída e a frequência respiratória também vai ser diminuída como efeito normal do medicamento. Vamos pensar que a gente vai colocar o pet com todos esses efeitos colaterais normais de sedativos num ambiente que já vai estar com pressão diferenciada, barulho diferenciada, temperatura diferenciada. E não vai ter nenhum acompanhamento médico veterinário ali durante essa viagem. Ou seja, tudo para dar errado. Então, essa parte veterinária já explica muito do porquê não é bom nem recomendado você sedar o seu pet antes de viajar. A gente já fez um vídeo aqui no canal onde a gente fala métodos de desestressar o seu pet para deixar ele mais calmo para a viagem. Eu sugiro vocês assistirem o vídeo que a gente fez, porque com aquelas dicas vocês vão conseguir reduzir o nível de estresse assim drasticamente, sem precisar utilizar medicamento nenhum, até porque eu já expliquei todos os efeitos colaterais que isso causa.
fora essa parte dos efeitos colaterais e do risco que vocês vão colocar os pets de vocês, as próprias companhias aéreas, elas não permitem que pets sedados viajem, nem na cabine, nem no porão. Fora a parte veterinária que eu acabei de comentar com você, existe uma situação universal que não tem cogitação e não tem como a gente alterar: a regra da companhia aérea. Todas as companhias aéreas do mundo, não tem exceção, não aceitam transportar animais sedados. Isso porque existe todo o risco de morte que eu expliquei para vocês agora há pouco. E para exemplificar um pouco aí qual é a diretriz das companhias aéreas, o porta-voz da Lufthansa falou a seguinte frase: nosso objetivo é sempre garantir que a experiência seja a mais confortável possível para os nossos passageiros animais de estimação, sem comprometer a saúde e a segurança desse pet. Então, essa fala, ela resume bem o porquê e qual que é o maior medo da companhia aérea: é não perder a vida desse animal e trazer uma viagem segura para esse pet, tanto o passageiro humano quanto o pet. Enfim, essa é uma decisão unânime que não está em pauta. Para vocês terem ideia, as companhias aéreas, elas estão fazendo parceria com veterinários comportamentalistas, justamente para deixar essas viagens mais confortáveis e muito mais seguras para o pet. Então, fora de cogitação sedar seu pet, a companhia aérea não vai aceitar, caso ela veja que seu pet está minimamente com comportamento alterado ali. Já em transporte terrestre, a gente vê que é muito mais comum você usar o sedativo ali, sempre com a recomendação do veterinário. Eu, como veterinária, eu não gosto de usar sedativo se não for em casos assim, muito absurdos. Por exemplo, o cão vai passar mal mesmo, ele não consegue, já foram feitos muitos testes e tentativas e o cão realmente não consegue se transportar nem de carro sem passar mal. Aí, ok, vamos recorrer ao sedativo. Porém, o uso de sedativo é uma prática bem comum pelos veterinários ali quando a gente fala de transporte terrestre. Eu, mais uma vez, prefiro os métodos alternativos. Por quê? Por mais que uma viagem terrestre, às vezes, ela pode ser mais curta, às vezes ela também pode ser mais longa que uma viagem de avião. E os riscos e os efeitos colaterais vão ser exatamente os mesmos. Então, assim, por mais que seja comum você escutar muitos veterinários falando sobre a prática de uso de sedativos para o transporte terrestre, eu não aconselho, eu não indico. Eu prefiro muito mais os métodos alternativos. Mesma coisa que a gente pensa para viajar com um pet no avião, a gente pode usar as mesmas alternativas para transportar o pet no carro. Fazer exercício, dar banho, coleira da Pitil ou alguns tratamentos naturais ali são super aceitos. Muito melhor do que no sedativo. Gente, antes da gente seguir aí com métodos alternativos de diminuição de estresse ali, para a viagem em si com o pet, eu queria compartilhar com vocês alguns dados interessantes que é importante vocês terem em mente, principalmente para decidir se escutarem alguém falar para vocês sedar o pet, então você já tem na ponta da língua o porquê que não. Então, na Universidade de Manchester, lá no Reino Unido, foi feita uma pesquisa para saber a quantidade de animais ou qual é o risco, a frequência de pets que poderiam vir a óbito a partir ou depois de serem submetidos à sedação. O número é mínimo? É, mas existe uma porcentagem aí. Então, 14 a cada 10 mil animais que foram submetidos à sedação morreram de 3 horas a 2 semanas após esse procedimento, justamente em decorrência desse efeito aí da sedação, todo aquele efeito cardiorrespiratório, de pressão, temperatura que eu expliquei para vocês anteriormente. É um número muito baixo? Sim, mas existe um risco. Quando a gente coloca esse pet ainda para voar num ambiente totalmente hostil, aumenta-se essa chance. Vamos pensar que 74% desses pets, tanto cães quanto gatos, desses pets que morreram, eles morreram 3 horas depois de voltarem à consciência ali da sedação. Então, o período que retorna à sedação, ele é muito crítico. Um outro ponto a colocar aqui, que eu esqueci de falar anteriormente, mas que combina totalmente com o que a gente está falando agora, é que o período de sedação,
do medicamento, ele é muito curto, tá? Claro, tem medicamentos que causam um efeito maior, de duração maior e efeitos menores. Porém, a maioria é de um efeito super curto, ou então precisa fazer uma anestesia ali, que aí sim realmente precisa do médico veterinário, enfim, acompanhamento. Falando em sedação, a gente está falando ali de no máximo 1, 2 horas de sedação e o pet já retoma a consciência. Essas 2, 3 horas ali, vai no máximo de sedação, ela não é suficiente para o período que o pet vai ficar dentro da caixa e vai ficar ali em transporte ou em deslocamento. Vamos pensar uma viagem super curta, São Paulo, Rio de Janeiro. São 50 minutos de voo. Porém, esse pet, por mais que ele fique 50 minutos no voo, ele vai ficar de 4 a 5 horas dentro da caixa de transporte na mão da companhia aérea. Então, se a gente pensar que é uma viagem super, hiper, mega curta, 50 minutos de voo, eu tô falando, mas ele vai ter que ser entregue 2 horas antes para a companhia, até o pet sair do voo, o pessoal do aeroporto conseguir entregar esse pet para o tutor novamente, já se passou aí só 1 hora, 1 hora e meia a mais. Ou seja, 2 horas para entregar o pet antes do voo, mais 50 minutos de voo, mais 1 hora, 1 hora e meia para você ter o pet ali com você de novo. Isso aí já se passou 4, 5 horas. E lembrando que a sua sedação vai estar ali fazendo efeito de 1 a 2 horas, 3 horas no máximo. Depois é só efeito colateral do pet, ou seja, o pet vai voltar à consciência dentro da caixa de transporte e muito provavelmente dentro do avião, onde está um ambiente que ele realmente nunca viu na vida, por mais que você tenha treinado. Então, assim, não tem por que a gente sedar esse pet. De tempo não vai ser bom, de efeitos colaterais vai ser pior ainda e, por último, a companhia aérea não deixa. Beleza? E agora para a gente falar um pouquinho sobre métodos alternativos para você acalmar o seu pet, que sejam diferentes da sedação, porque eu espero que vocês já estejam de acordo comigo e que sedação é péssima, não vale a pena e não é uma opção para você transportar o seu pet. Bom, existem métodos alternativos para você diminuir esse estresse do seu pet. A gente já fez um vídeo completaço sobre isso, com dicas do que você pode fazer. Vou resumir um pouquinho ali. Basicamente é fazer o seu pet estar bem cansado naturalmente. Como você faz isso? Com exercício antes da viagem, com banhos que vão relaxar o seu pet, com bastante atividade física e não deixar ele dormir até a viagem acontecer, até ele estar ali dentro da caixinha. Isso já é, nossa, mas muito eficaz. Não vou dar uma porcentagem aqui porque eu não fiz um estudo sobre isso, mas pelo que eu vejo aqui no dia a dia, isso funciona assim, 100%. Eu já fiz isso com as minhas cachorras todas para viajar e foi super bem. Não tenho nenhum tipo de reclamação a fazer, porque elas viajaram super bem, chegaram super bem no lugar também. Quando elas saíram da caixinha, estava tudo bem, vida que segue. Porém, se você for um pouquinho mais conservadoras e quiser uma ajudinha externa aí, existem vários produtos naturais que podem servir como tranquilizantes. Por exemplo, maracujá, né? Aqueles óleos essenciais, enfim. E tem uma coisa que eu estou usando nas minhas cachorras e nos cachorros aqui da Pet, que está fazendo super efeito. Eles não vão viajar no momento, porém, eles estão muito mais calmos, que é a coleira da Seva, o Adaptil. E como que funciona essa coleira Adaptil? Ela é feita com um sintético de um feromônio que vai simular o que o feromônio de cadelas lactantes, ou seja, que estão amamentando, das mamães que estão amamentando os seus filhotes, ela vai produzir aquele cheirinho que vai dar aquele conforto para o pet. Quando o Adaptil é colocado no animal, ele vai simular como se tivesse com esse cheirinho ali para o pet, o que vai deixar o pet muito mais seguro e muito mais confortável. Automaticamente, ele consegue ficar muito mais tranquilo. Então, essa é uma boa ideia para você usar ali como método alternativo para diminuição do estresse. Lembrando que tanto o Adaptil quanto os remédios ou medicamentos naturais ali, eles não devem ser colocados somente no dia da viagem ou no dia anterior. Eles são tratamentos que devem ser feitos com mais tempo. Eles demoram mais tempo para dar a ação e o resultado esperado. Então, pelo menos
um mês antes da viagem já deve estar sendo feito o tratamento, ou com a coleira, ou com outros tipos de tratamentos naturais, beleza? Bom, gente, para encerrar, eu queria muito saber a opinião de vocês sobre esse tema de sedativo, transporte, riscos no transporte aéreo e terrestre de animais de estimação. Então, deixa seu comentário aqui e compartilhe suas experiências. Não esqueça de deixar um lindo like neste vídeo. Todas as interações são muito importantes para a gente. E se você não quiser deixar nenhum comentário sobre o vídeo específico, o que mais que vocês querem que a gente faça aqui da PET? Para vocês. Esse canal é pensado exclusivamente em tirar todas as dúvidas e deixar vocês os mais informados possíveis em relação a transporte aéreo de pets. Então, por favor, deixe comentário aqui sobre o que mais vocês queriam que a gente começasse a falar. Um beijo para vocês, vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!